Existe uma estratégia capaz de te fazer arrancar boas respostas, não apenas lá da maternidade que vai te atender no dia do parto, mas também daquele profissional que está te acompanhando e fazendo seu pré-natal e que vai te acompanhar no dia desse parto. E eu gosto de chamar essa técnica de falsa sonsa e é sobre ela que nós vamos falar no vídeo de hoje. Seja muito bem-vinda ao canal das mulheres mais bem preparadas desse Brasil. Eu sou a Laís Helena, doula e educadora perinatal, especialista em partos em recém-nascidos, fundadora da primeira mentoria de preparação para parto do mundo, a Prep to Birth, que guia casais do mundo inteiro a viverem uma boa experiência de parto, uma experiência surreal de parto, onde você vive esse dia e não apenas sobreviva a ele. Nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que você vai fazer para aplicar a técnica da falsa sonsa no seu pré-natal. Mas primeiro de tudo, vamos entender o conceito base. Quando você chega lá na maternidade, quando você chega nas suas consultas de pré-natal, você deveria ter uma lista de várias perguntas estratégicas para fazer, para ter um mapeamento tanto dos protocolos da maternidade que vão te atender, quanto do profissional que vai estar com você. Vamos colocar, para ficar mais fácil de você entender, como se o hospital, a maternidade, elas tivessem regras de conduta, que são o que nós chamamos de protocolos dessa maternidade. Então, por exemplo, quando uma mulher chegar aqui dentro da gestação no termo, né, mais de 37 semanas, e a bolsa dela tiver rompido, é regra do hospital fazer X, Y e Z. No caso, é uma conduta, é um protocolo do hospital fazer X, Y e Z. Você deve mapear basicamente todos os protocolos padrões da sua maternidade para que você entenda o que eles farão com você, você gostando muito ou não, você autorizando no seu plano de parto ou não, porque é um protocolo hospitalar e às vezes nem o próprio médico tem a autonomia de falar não vamos fazer porque ela não quer. Então você precisa saber, senão você vai ser pega de surpresa no dia, vai se sentir desrespeitada, e aí a gente precisa entender se os protocolos dessa maternidade são bons protocolos ou se são práticas que não são mais recomendadas mesmo. E aí nós temos as condutas preferidas que eu brinco dentro da minha mentoria, que são as condutas xodós daquele profissional. Ele gosta de agir em tal situação de tal maneira, a gente precisa mapear. Então você precisa fazer um mapeamento muito estratégico da sua maternidade, do obstetra que vai te acompanhar, mesmo que você não tenha certeza se o obstetra vai ser aquele, pode ser ele, pode ser outro. A conduta, o mapeamento da maternidade precisa ser feito junto com o mapeamento de quem está te acompanhando no pré-natal, até porque essa pessoa no final da tua gestação, mesmo que não vai te acompanhar no parto, ela pode trazer para você algumas indicações meio desatualizadas. Beleza, já entendemos um pouquinho sobre essa questão de condutas e protocolos. Agora, no momento em que você vai perguntar, é aí que a estratégia entra. Agora que você já entendeu um pouquinho sobre ali condutas e protocolos de forma muito básica, lá dentro da Prep to Birth a gente se aprofunda mais nesse assunto, eu quero que você entenda que as gestantes hoje em dia, elas já são muito mais informadas. E você sabe, se você me acompanha no Instagram, que informada é diferente da preparada. Então, informada é aquela mulher que assiste um monte de vídeo, que sabe um monte de coisa, que sabe que a episiotomia não deve ser feita, que sabe que não deve fazer força de cocô, que sabe que não tem que empurrar a barriga da mulher, que sabe que ela tem o direito que o acompanhante esteja do lado dela o tempo inteiro, que sabe que um trabalho de parto não é rápido, que sabe as fases do trabalho de parto. Isso é uma mulher informada. Agora, uma mulher preparada é aquela mulher que sabe o que falar, sabe o que perguntar, sabe o que fazer, sabe como reconhecer as fases, sabe o que fazer em cada fase do trabalho de parto. É aquela mulher que entende o que é violência obstétrica e como ela vai se prevenir dela, que ela sabe quais são as intervenções que não são consideradas violência, ela sabe quais são as intervenções que, em alguns casos, são violência, em outros casos, elas são de fato uma necessidade. Então, é uma mulher que não tem só a informação, mas como ela tem preparo para lidar com a informação. E esse que é o meu propósito, fazer com que você seja uma mulher de verdade preparada e não apenas informada. Qual que é o real problema do excesso de informações que nós temos hoje? Você assiste um monte de conteúdo na internet e aí quando você chega na sua consulta de pré-natal, você já chega falando assim, ó: olha, vocês fazem episiotomia aqui de rotina porque eu não quero receber episiotomia, eu sei que ela não é necessária. Ela não vai olhar pra você e falar, Laura, a gente vai fazer episiotomia, você gostando ou não gostando, se o médico achar que tem que fazer, ele vai fazer. Na Prep to Birth, eu já realizei uma assistência em mais de 18 países. Até hoje, nenhum hospital, nenhuma maternidade olhou pra minha gestante e disse assim, nós não vamos fazer o que você quiser. Todas elas falam a mesma coisa. Nós vamos te perguntar sobre tudo. Aqui a gente pergunta tudo antes de ser feito. Tudo a gente consulta o casal. Sim, tudo eles vão consultar você, mas você vai saber qual é a melhor decisão a ser tomada naquele momento? Porque se o profissional médico que tá te atendendo no dia do teu parto chega pra você e fala, olha, você tá com 5 centímetros de dilatação, olhando aqui no seu partograma, não acho que o seu trabalho de parto tá evoluindo, seu bebê já tá bem encaixado, mas ele precisa descer mais. O que eu vou fazer pra ajudar o seu bebê? Eu vou ter que romper a bolsa dele, porque se eu não romper essa bolsa agora, ele vai ter muito mais dificuldade de descer, o parto não tá evoluindo bem, a gente já tá aqui há 3 horas e você ainda tá com a mesma dilatação. Ele tá te perguntando antes de fazer, ele tá te explicando por que de ser feito.
Isso não quer dizer que a conduta dele tá correta. Isso não quer dizer que o que ele tá falando tá certo, mas você não vai saber como agir, porque afinal ele tá te dando uma explicação, ele não tá fazendo nada contra a sua vontade. E aí você acaba achando que aquilo ali de verdade deveria ser feito, quando na verdade não. Então, estar informada é diferente de estar preparada. O que que é a falsa sonsa aplicada na prática? Antes do dia do seu parto, você já deveria saber que seu médico ia fazer isso com você. Você já deveria saber que esse é o protocolo dele quando ele não tá vendo evolução no partograma, romper a bolsa. Porque isso é algo que a gente mapeia lá no pré-natal. Isso é algo que a gente pergunta no mapeamento estratégico da maternidade, fazendo as perguntas certas, do jeito certo, com uma pitadinha dessa técnica que eu vou desmembrar agora pra você. A falsa sonsa é aquela mulher que tem a informação, que já sabe qual deveria ser a resposta, mas ela pergunta como se ela não soubesse. Grande parte das mulheres hoje, elas não buscam preparo de verdade, elas só buscam informação. Então elas são facilmente enganadas. E a maternidade tá acostumada com essas mulheres que são fáceis de enganar. Então ela vai dar aquelas respostinhas prontas que vão convencer essa mulher. Quando você pergunta do jeito certo, você consegue arrancar exatamente a resposta que a gente precisa para entender se as condutas dessa maternidade estão alinhadas com o que você deseja ou não. Se esse profissional faz aqueles protocolos que você não gostaria, ou se ele... Então, por exemplo, ao invés de você falar, vocês fazem episiotomia de rotina aqui? Eu não gostaria que a episiotomia fosse feita. Você pode falar em quais momentos vocês acreditam ser necessário fazer aquele pique, né? Aquele cortezinho que precisa fazer para ajudar o bebê. Aqui vocês fazem esse cortezinho? Vocês percebem como é diferente eu falar com uma mulher que eu sei que não quer e eu falar pra uma mulher que nem faz ideia de que aquilo ali não é necessário? Se você tá na sua frente e tem um profissional que faz episiotomia, não sempre, mas só quando acha necessário, em situações de emergência, sempre avisando a família, se o seu médico é essa pessoa, você deveria estar se preparando muito bem para esse seu trabalho de parto, você vai conseguir arrancar uma boa resposta dele, porque ele vai te falar, olha, fulano, eu faço em alguns momentos assim, assim, assado. E aí a gente já tem como se preparar para que você talvez seja oferecido uma episiotomia para você durante aquele trabalho de parto. Ou o seu médico vai falar, não, não faço em momento algum. Se você chega numa maternidade fazendo as perguntas estratégicas, como por exemplo, e vocês esperam aqui o cordão parar de pulsar para cortar? Sim, a gente espera o cordão parar de pulsar para cortar. Tem gente que acha, nossa, que legal, eles esperam o cordão parar de pulsar, quando na verdade parar de pulsar não é o necessário. Você entende? Fazendo as perguntas do jeito certo e aplicando a estratégia da falsa sonsa, que nada mais é do que você fingir que você não sabe a resposta. Você fingir que você tá perguntando como se aquela intervenção que você não quer que seja feita, ela fosse algo normal. Porque se você já chega mostrando que você não quer, que você quer impor que aquilo não seja feito com você, a chance de você ouvir uma mentirinha pra te convencer e te deixar quietinha, ela é muito maior do que você conseguir arrancar a verdade. E o objetivo no pré-natal é arrancar a verdade, e não arrancar aquilo que você quer ouvir, aquilo que você gostaria que fosse feito com você. Porque se você já mostra para as pessoas exatamente quais são as suas expectativas e quais informações você tem, eles não vão te falar a verdade. Eles vão te falar o que você quer ouvir. E você vai ser facilmente enganada, assim como 90% das mulheres é enganada. Elas chegam no trabalho de parto acreditando que aquela equipe vai super respeitar as vontades dela, quando na verdade elas não fazem ideia de quais são os protocolos daquela equipe e são pegas de surpresa na hora. E muitas vezes pode ser até que seja oferecido algo pra você. Façam uma violência obstétrica com você. Você vai se sentir tão acolhida e tão feliz por terem te explicado que você nem vai saber que você estava sofrendo uma violência obstétrica. Você nem vai saber que o desfecho do seu parto foi negativo, não porque o acaso aconteceu, mas porque fizeram uma intervenção que não era necessária. Porque eles maqueiam tanto essa conduta e esse protocolo que ele parece ser correto pra você que não estava preparada e estava somente informada. Então a falsa sonsa consiste em você conseguir fazer perguntas de forma mais estratégica, fingindo que você não tá se preparando tanto, que você não sabe de tanta coisa, para pegar boas respostas e a partir destas respostas conduzir a sua preparação. Não adianta eu falar para uma mulher que vai numa maternidade que tem como protocolo, toda vez que usa uma ferramenta, um instrumento, né, de auxílio no parto, como o fórceps ou o vácuo, por exemplo, todas as vezes é protocolo da maternidade, é protocolo daqueles profissionais. Não adianta falar para essa mulher, não aceite epísio de jeito nenhum, se naquela maternidade eles vão fazer epísio caso seja preciso usar algum instrumento naquele trabalho de parto e ele vira um trabalho de parto instrumental. Então eu preciso preparar ela para aquela realidade que ela vai enfrentar, para que ela saiba argumentar e diminuir a chance dela precisar dessa intervenção ou dela precisar de fato de um epísio. Então a gente precisa se preparar com a realidade, não com aquilo que vocês gostariam que acontecesse. Na hora, quando vocês estão visitando uma maternidade e fazendo uma pergunta pro médico, vocês fazem perguntas tão óbvias que ele consegue te dar uma respostinha tão simples e você fala assim, ai, que legal, né? Ai, que bom, me senti muito mais segura agora que você falou isso pra mim. Quando na verdade ele só tá falando pra você
tipo, te convencer, entendeu? Ele só tá falando pra poupar o tempo, pra passar mais rápido, ele não vai te dar uma super explicação. Agora, se você faz as perguntas certas, eu vou largar um bônus aqui pra você que ficou nesse vídeo até o final, porque se você tá aqui até agora é porque você quer de verdade encarar e viver uma boa experiência. Se você pergunta assim para o seu médico, eu garanto, olha, quem já fez essa pergunta vai comentar aqui pra mim, Laís, eu fiz essa pergunta, eu vou dar parabéns pra você. Parabéns, porque ninguém faz a pergunta mais importante de todas. Quando que você vai considerar acelerar o meu trabalho de parto? Quando que pra você o meu trabalho de parto tá ficando lento, né? Quando que a gente pode dizer que o meu trabalho de parto não está progredindo? Você tira esse médico do automático, ele não tá acostumado a responder essa pergunta, ele vai ter que pensar para te responder. Qual é o momento que eu digo que esse trabalho de parto não tá progredindo? O que que me faz entender quais são as características de um parto que me fazem entender que ele não está progredindo? Ele precisa te dar uma resposta muito mais complexa. E você entende que aqui não tem certo e errado? Você tá fazendo essa pergunta sem falar de qual lado você tá. É diferente você chegar e falar assim: olha, eu não gostaria que acelerasse meu trabalho de parto, eu quero que aconteça o mais natural possível. Ele vai olhar pra você e vai falar: tá bom, eu vou te respeitar. E aí você vai falar: ai, que bom, obrigada, doutor, tô muito mais segura agora. Você não sabe se ele vai te respeitar. Aí quando você pergunta pra ele assim: quando que você considera que um trabalho de parto não tá progredindo? Você tá neutra. A resposta que ele te der é baseado nela que você vai entender como que ele trabalha. Então vocês precisam ser estratégicas e fazer essa falsa sonsa perguntando assim como quem não quer nada. Vocês vão conseguir arrancar boas respostas. E eu quero te falar que se você tem o desejo de estar preparada de verdade, estar consciente, estar não só informada, mas preparada, você e seu marido sabendo o que perguntar, de que jeito, o que fazer e como agir no cenário de parto, como que você vai fazer para guiar o seu corpo da melhor forma possível? Eu desenvolvi uma mentoria de preparação para vocês com tudo que vocês precisam saber, inclusive com o meu acompanhamento, para guiar vocês durante toda a gestação, para verem o surreal no dia do seu parto e não apenas sobreviver a ele. Se você tem esse desejo de ser preparada de verdade e ser preparada por mim, você pode preencher o link do formulário da aplicação da minha mentoria aqui, que a minha equipe vai entrar em contato com você e você vai poder se tornar de fato uma mulher preparada dentro da Prep to Birth. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilha ele com alguma grávida. Uma grávida sempre conhece uma grávida, então compartilha esse vídeo com alguma grávida que precisa assistir os conteúdos desse canal. Já maratona os outros vídeos, eu vou deixar 2 vídeos maravilhosos pra você aqui no card pra você continuar aí na sua linha de preparação. E se você ainda não me acompanha nas redes sociais, eu vou deixar o link delas aqui abaixo também. Um beijo, ótimo parto pra você e até o próximo vídeo.